Fala, gente boa! Hoje a gente vai começar uma aula bem específica sobre interpretação de texto, sobre interpretação de questões de gramática aplicadas a texto. Muitas pessoas falam que não cai gramática hoje em dia nos concursos, que cai mais interpretação, mas eu vou te provar com 2 ou 3 questões aqui que a gramática está introduzida nas outras questões. Vou começar agora com esse concurso público aplicado em 2016. Eu vou te apresentar 2 telas. Vou te apresentar essa tela e vou te apresentar essa outra tela aqui. É a mesma prova de lá, só tem que essa prova de cá, ela está escaneada. Ela passou pelo scanner, está aqui montadinha, como ela é, como ela foi, né, aplicada. E aqui ela está para nossa edição, para os nossos comentários. Então eu vou trabalhar com essa tela só para te mostrar aqui como é que caiu isso, como é que ela foi aplicada. Aqui nós temos a apresentação da prova, técnica, informações geográficas e estatísticas, que foi um concurso promovido pelo IBGE, onde as 20 primeiras questões foram direcionadas à língua portuguesa. Então olha só, 1 página, 2, 3, 4 páginas, 3,5, né? 3 páginas e meia, voltada somente para a língua portuguesa, onde, vou frisar, tem interpretação e tem uma gramática enfiada nessa interpretação. Então vamos agora passar, é o mesmo trabalho que está aqui nessa tela, ele está no Word, que aqui eu consigo mexer, aqui eu não consigo colocar as minhas observações, que aqui é no Acrobat Reader. Então eu vou trabalhar aqui. Eu simplesmente digitei, copiei, editei e colei aqui. Tá? Então esse aqui vai ficar para te mostrar que esse aqui eu estou seguindo o original e esse aqui é o trabalho que eu vou fazer, que eu vou digitar minhas coisas. Então eu já comecei assim, língua portuguesa, interpretação e gramática aplicadas ao texto. Geralmente eles vão te dar, como foi feito nesse caso desse concurso, mas última vez eu vou te mostrar que é um trabalho fidedigno, que está aqui, tá? Eu só passei de um programa para outro. É muito comum eles colocarem pequenos excertos. O que são excertos? São fragmentos de texto para você ler e interpretar. Então, o texto 1 é essa parada aqui que está destacada e depois vem uma perguntinha. Agora eu quero olhar alguma coisa contigo aqui, presta bastante atenção. O que uma interpretação de texto precisa ter? Então, vou colocar aqui, interpretação de texto. Confesso que eu sou uma bosta na interpretação. Ah, mas professor não existe. Eu estudo muito, eu corro atrás demais, mas eu detesto concursos que caem muita interpretação. Por quê? Eu tenho a mesma dificuldade que você tem. Eu leio uma vez, eu acho que a letra A, depois que eu leio, eu acho que a letra B, depois eu leio, eu acho que a letra C, e depois eu não sei mais nada. Ou seja, eu tinha esse problema até que um professor das antigas, que eu tive aula com ele, falou comigo, a interpretação de texto depende da sua leitura e nada mais. Então, quando eu forneço esse fragmento aqui, que vai ser o foco, texto 1, que é o foco da questão 1, então aqui, ó, esse texto 1, ele é o foco da questão 1. Depois vem um texto 2, que é o foco da questão, cadê ela? 2, aqui. Então você precisa ler e absorver o que está escrito aqui para depois partir lá para baixo. O que é interpretação? É você entender o que está escrito aqui. Não tem nenhuma mágica na interpretação. Existe na leitura, não dá para você ler isso aqui no disparate, porque aí realmente você vai comprometer o resultado da sua resposta da número 1. Tá? Então vamos ler bem meticulosamente aqui. Texto 1. O IBGE divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio de 2014, PNAD, a principal pesquisa demográfica que realiza a cada ano e que oferece um raio-x sobre a população brasileira. Para chegar aos números abaixo, o Instituto entrevistou mais de 362 mil pessoas em mais de 151 mil residências brasileiras,
distribuídas por todos os estados. Eu fiz uma leitura contigo. Se você está vendo esse texto agora, faça mais 2 leituras, dá pausa aí no vídeo e faça mais 2 leituras, 3 leituras, até você entender qual que é a proposta do texto 1. Resumindo a proposta do texto 1. O IBGE divulgou uma pesquisa onde ele consultou muitas pessoas num período, e essa principal pesquisa divulgada, que é essa que está falando aqui, ela vai mostrar alguns números. Agora vamos à pergunta. Número 1. A afirmação inadequada sobre o conteúdo veiculado pelo texto 1 é... Bom, então agora aqui já tem a nossa primeira dificuldade. Observe que, nessa número 1, a linguagem ela é diferente daquilo que a gente esperava. A afirmação inadequada sobre o conteúdo veiculado pelo texto 1, ele quis dizer o seguinte: qual opção abaixo é a incorreta? Só isso que ele quer dizer. É óbvio que é em relação ao texto 1. É óbvio. Esse vídeo vai ficar gigante, tá? Mas eu faço questão que você faça com cuidado. A afirmação inadequada sobre o conteúdo veiculado pelo texto 1 é, ou seja, qual opção abaixo é a correta em relação ao texto 1. Então agora vem as opções. Eu vou especular algumas respostas. Eu não tenho esse gabarito oficial. Eu vou te dar umas respostas especuladas que eu acho. E você pode discutir comigo, mas eu vou te dar argumentos. Se você vier com os contra-argumentos, eu aceito. Número 1, letra A. Além da PNAD, o IBGE realiza outras pesquisas demográficas. Está correta ou está errada? Vamos ver? Aqui em cima, eu vejo que a principal, ele divulgou a PNAD, que é a principal pesquisa. Então, se a PNAD é a principal pesquisa, há outras fontes de pesquisas. Concorda? Então, a letra A está certa, que fala que, além da PNAD, o IBGE realiza outras pesquisas demográficas. Certa, porque o texto me fala que a PNAD é a principal. E não existe principal se for sozinha. Se seria muito doideira isso. Então, beleza. Letra B. Então, essa aqui está correta. Vou mexer nela não. Letra B. A PNAD é repetida em períodos regulares. Vamos ver se a gente tem prova disso aqui em cima? Vamos voltar ao texto. O IBGE divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios de 2014. A principal pesquisa demográfica que realiza, a cada ano. A cada ano é regular. Todo ano tem uma, então é uma pesquisa regular. A PNAD é repetida em períodos regulares. Ok, também está certa. Foi realizada ano a ano. Portanto, essa daqui foi realizada em 2014. Letra C. A pesquisa se fundamenta em entrevistas diretas. Vamos voltar ao texto. O IBGE divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2014, a principal pesquisa demográfica que realiza a cada ano e que oferece um raio-x sobre a população brasileira. Até aqui não tem resposta. Você diz para mim, Carlão, você está parecendo retardado mental lendo um negócio 10 vezes. Brother, eu vou ler 1000 vezes. Interpretação, até você pegar o que ela quer dizer, até você entender o que ela está querendo dizer, você precisa ler 5.000 vezes. Agora não é vestibular, agora não é concurso, então agora de ler, a hora de ler é agora. No vestibular que a gente tem que andar um pouquinho mais rápido, que depois a gente vai treinar isso. Então a resposta está aqui para baixo. Para chegar aos números abaixo, o Instituto entrevistou mais de 362 mil pessoas. Então ele entrevistou. Entrevista direta. Ok, está certinho. Perfeito. A entrevista se fundamenta em entrevistas diretas. Perfeito, está respondido no segundo parágrafo. Que deveria ter parágrafo aqui, né? Vou colocar. Segundo parágrafo. Letra D. As pessoas entrevistadas são espacialmente diversificadas. O que esse espacialmente quer falar? Que elas estão em lugares diferentes. Vamos ler? Não vou ler mais o primeiro parágrafo, direto do segundo. Para chegar aos números abaixo,
O Instituto entrevistou mais de 362 mil pessoas em mais de 151 mil residências brasileiras, distribuídas por todos os estados. Então, ele está espacialmente diversificado. Também está certa. Letra E. A finalidade das entrevistas é prever mudanças populacionais. Vamos tentar achar a letra E? O IBGE divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2014, a PNAD, a principal pesquisa demográfica. Até agora, a demográfica falou só isso aqui. Que realiza a cada ano e que oferece, o que ela oferece? Um raio-x sobre a população brasileira. O raio-x, ele fala de alguma previsão. Eu estou vendo seu raio-x aqui e através do seu raio-x eu posso prever isso ou aquilo. Não posso fazer nada. Então não teve resposta para essa letra E. É a letra E, né? Isso. Para chegar aos números abaixo, o Instituto entrevistou. Então ele não fez nenhuma previsão, ele entrevistou. Também não tem nada dessa letra E. Mais de 362 mil pessoas em mais de 151 mil residências brasileiras, distribuídas por todos os estados. Então, você pode concordar comigo que a letra E, que fala a finalidade das entrevistas é prever mudanças populacionais, ela não se encontra no texto. Desculpa, Ctrl Z, errei. Então, essa letra E, ela não se encontra no texto. Observe, não há no texto algo falando sobre a finalidade das entrevistas. E se houver, eu não encontrei nada sobre prever mudanças populacionais. A única coisa que eu falo é que ele oferece um raio-x sobre a população brasileira. Então essa letra E aqui está errada. Como a gente está começando a interpretação de texto agora, você fala assim, pô, Carlão, mas eu estou inseguro. Interpretação de texto? Eu não sei, ainda não descobri o cara que faz interpretação de texto e fica seguro na sua resposta. Fala assim, eu respondi, estou seguro. Todo mundo sai conferindo, né? Gabarito, sai conferindo a sua letra com o outro candidato. Então, eu vou marcar essa daqui por segurança e, acima de tudo, porque eu li o que estava escrito lá em cima repetidas vezes. Então, eu não saí chutando o que eu acho. Eu simplesmente não encontrei essa letra E lá em cima e eu vou marcar essa letra E porque ela é a incorreta. Ok? Número 2. Texto 2. O Brasil continua envelhecendo. Texto, vamos ler agora. A tendência vem sendo observada ano a ano. Em 2014, a população chegou a 203,2 milhões de pessoas e indivíduos com mais de 60 anos representavam 3,7% do país. É um aumento de 0,7 ponto percentual em relação a 2013. A proporção em si não é gritante, mas o movimento vem sendo contínuo e acompanha uma redução pequena, porém também constante, do número de jovens. Enquanto o número de idosos subiu, o de pessoas com menos de 24 anos caiu 0,8 ponto percentual, passando a representar 38% da população. Para fins de comparação, em 2004, a população acima de 60 anos era de 9,7%. Então, vamos lá. O que isso aqui quis dizer, a princípio, foi que o número de pessoas idosas está subindo e, proporcionalmente, o número de pessoas jovens está diminuindo. Número 2. As palavras que formam o título dado ao texto 2, então essas palavras aqui, olha, o Brasil continua envelhecendo, permitem inferir que, então vamos começar por essa palavra aqui que é um veneno, inferir é igual a concluir, deduzir, subtrair do texto e chegar a uma observação final. Então eu tenho o que é inferir? Concluir, deduzir. Eu vou subtrair do texto, eu vou retirar do texto
e chegar a uma observação final. Letra A. Qual é a certa, né? Letra A. O país vai envelhecer em ritmo mais intenso nos próximos anos. Você viu isso no texto? Pelo que eu estou observando aqui, esse texto ele segue uma cronologia pretérita, passada e não futura. Olha só, a tendência vem sendo observada ano a ano. 2014, depois eu tenho 2013, depois eu coloco aqui para fins de comparação em 2004. Não tenho nada falando sobre o país vai envelhecer em ritmo mais intenso nos próximos anos. Então, não é essa a correta. Letra B. As pesquisas anteriores já indicavam o envelhecimento da população. Opa, cuidado com essa letra B. A tendência vem sendo observada ano a ano. Em 2014, a população chegou a 203,2 milhões de pessoas. E indivíduos com mais de 60 anos representavam 13,7% do país. É um aumento de 0,7 ponto percentual, 0,7 ponto percentual em relação a 2013. Então aqui eu já tenho um aumento. A proporção em si não é gritante, mas o movimento vem sendo contínuo. Então eu vou colocar aqui que a letra B é a certa. As pesquisas anteriores já indicavam o envelhecimento da população, porque as outras já vêm indicando um crescimento contínuo. Além do mais, as pesquisas são investigadas ano a ano. Você tem prova disso? Tenho, vou te mostrar agora. Olha só. Ela é observada ano a ano e o crescimento é contínuo. Então ficou a letra B. Vamos agora ler as erradas, né, que sobraram. Letra C. O Brasil está sofrendo uma redução numérica progressiva de sua população. Nada disso foi falado. Pelo que eu entendi, pelo texto, falou que o número de idosos aumentou e o número de jovens diminuiu. Não falou sobre a mortalidade. Letra D. As estruturas sociais e econômicas do país estão ficando ultrapassadas. Essa letra D caiu de paraquedas no meio da questão. Ela não tem nada a ver com nada. Não tem nada que se refere à letra D. Absolutamente nada. Letra E. Nosso país está atravessando um momento de passagem para a maturidade cultural. E quem disse que na fase idosa, vamos falar assim, ocorre a maturidade cultural? Nada a ver. A pessoa mais nova pode ter mais cultura do que um camarada que viveu o dobro ou o triplo dele. Não tem nada a ver isso aqui. Então eu vou ficar com a letra B. As pesquisas anteriores já indicavam o envelhecimento da população, porque eu tenho provas de que isso aqui pode ser justificado por duas passagens aqui. Primeira passagem, vem sendo observada ano a ano. E segunda passagem, é um crescimento contínuo. Ok? Então, número 2, do texto 2, ficou a letra B. Número 3. Segundo o texto 2, o envelhecimento, deixa eu marcar, né? O envelhecimento contínuo da população é uma. Vou marcar qual é a correta. Tendência que não está estatisticamente comprovada. Espera aí, isso aqui está mais do que estatisticamente comprovado. Ele está numericamente comprovado, tanto em percentuais como em números. Olha, nós temos aqui numerais que abrangem as pessoas, indivíduos e etc. E temos porcentagens que representam as parcelas do país. Então essa letra A está totalmente fora. Letra B. Opinião decorrente dos resultados das pesquisas. Na realidade, não teve resultado da pesquisa. Eu tive um acompanhamento de ano a ano para chegar a esse resultado. Olha aqui,
a tendência ela vem sendo acompanhada ano a ano. Então você pode observar, cara, que nesses concursos, quando você para ler 10 vezes, né, exaustivamente 10 vezes uma questão, você chega à conclusão de que todas as perguntas são muito fáceis. Basta você ter sangue frio para olhar para ela e falar, pô, isso aí não tá no texto. Isso não pertence ao texto. Quer ver outra aqui? Letra C. Dúvida a partir dos dados estatísticos levantados. De jeito nenhum. O que eu tenho ali dá mais uma certeza do que uma dúvida. É o contrário disso daqui, olha. Portanto, é a letra D. Certeza metodologicamente estabelecida. Por quê? Por que eu vou ficar com essa letra D? Porque você pode observar que o texto ele me traz números globais, né, abrangendo coisas grandes, né, chegou a, e esse número global. Eu tenho números em porcentagem pegando fatias, camadas. Eu tenho uma afirmação sobre o crescimento exato do que está acontecendo, tanto é que deu 0,7 percentual aqui. Eu tenho aqui em cima, pode falar porcento ou percento, tá? Eu tenho aqui a tendência vem sendo observada ano a ano. Então é uma certeza isso aqui, não é uma dúvida. Então é a letra D. E a letra E também vai vazar, porque olha só que absurdo. Antevisão com base nos dados dos últimos anos. Mentira! Não é nos últimos anos. Isso aqui me dá a ideia de ser recente. Como é que eu quebro essa letra E? Eu vejo aqui, olha, ela tem sido feita ano a ano e não nos últimos anos. Quais últimos anos? 10 anos? Nos últimos 5 anos? Não, ela é feita ano a ano. Portanto, a resposta da número 3 é a letra D. Texto 3. Mais de 80 milhões vivem fora de sua cidade natal. A mobilidade pelo país, seja impulsionada por emprego, ensino ou outros motivos, faz com que mais de 80 milhões de brasileiros vivam fora das cidades onde nasceram, o equivalente a quase 40% da população. Ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. São Paulo é o estado que mais tem pessoas de fora, 10,5 milhões. Já em termos proporcionais, as unidades da federação com o maior contingente de forasteiros são o Distrito Federal, com 49,3%, e Roraima, com 45,3% da população chegando de outros estados. Questão do texto 3. Número 4. No texto 3, recebemos a informação de que, letra A, o emprego e o ensino servem como motivos para a maior quantidade de deslocamentos das cidades de origem. Vou deixar essa aqui quieta, hein? Por quê? Será que eu tenho alguma coisa relativa a emprego, que mais? E ensino? Vamos dar uma lida nessa daí. A mobilidade pelo país, seja impulsionada por emprego, ensino ou outros motivos, ixi, já matamos essa, hein, cara? Não gosto quando ela aparece assim. A informação de que o emprego e o ensino servem como motivos para a maior quantidade de deslocamentos das cidades de origem. É essa daqui, meu compadre. Mas eu vou dar aquela lida nas outras. Claro que eu vou dar aquela lida nas outras. Vou só marcar como sendo essa aqui a certa. Letra B. O Distrito Federal e Roraima recebem mais forasteiros do que todos os demais estados da federação. Será que é essa? Na letra B, ele informa que o Distrito Federal e Roraima recebem mais forasteiros. Mas tem um problema nisso aqui, meu amigo. Não estou conseguindo entender. Eu acredito que tem uma palavra aqui que é fundamental. Quer ver aqui, olha? Já em termos proporcionais.
Ah, então é uma proporção, ok? Isso aqui matou a letra B. Já em termos proporcionais, em proporção, as unidades da federação com maior contingente de forasteiros são Distrito Federal e Roraima. São Paulo é o estado que mais tem pessoas de fora. Agora, proporcionalmente, ou seja, em termos de medidas, né, de valores, de pesos, as unidades, então a letra B cai por causa desse pedaço aqui, ó, já em termos proporcionais. Tá certo? Letra C. Mais da metade da população brasileira vive fora de sua cidade natal, por motivos variados. Vamos ver? Mais da metade faz com que mais de 80 milhões de brasileiros vivam fora das suas cidades onde nasceram, o que é equivalente a quase 40% da população. Quase 40%? Lá embaixo está falando mais da metade? Erradíssima. Concorda? Mais da metade, 40% lá em cima. Errado. Letra D. Os cidadãos brasileiros de 60 anos, com a idade de aposentadoria, migram para lugares melhores. Ah, que doideira dessa resposta da letra D, cara. Onde que eu vou achar o negócio desse aqui? Ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. Não tem nada disso aqui, cara. 60 anos com 50%, com 60%. Aqui, olha. Os cidadãos brasileiros de 60 anos. Onde é que está isso aqui? Me mostra. Não existe isso aqui. Ó. Ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. E daí? O que mais? Porque eles migram para lugares melhores? Quem disse que é um lugar melhor? Entendeu? Os cidadãos brasileiros de 60 anos com a idade de aposentadoria migram para lugares melhores. Eu estou falando que ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem. Então eu tenho aqui, é uma porcentagem que mistura os dois 60, lá de baixo para te iludir. Eu estou querendo dizer que aos 60 anos, na idade de sua aposentadoria, lá embaixo está falando que eles vão procurar um destino melhor. Não tem nada disso, estou falando que 60% desses brasileiros que quando eles chegam aos 60 anos de idade, só 60% já não vivem em suas cidades de origem. Tá? Então essa letra D foi para te iludir mesmo, nos iludir, né? Que eu também estou resolvendo. Letra E. A mobilidade populacional no Brasil é consequência de deficiências nos locais de origem. Nossa, eu vou ter que achar isso aqui. Mais de 80 milhões vivem fora de sua cidade natal. A mobilidade pelo país seja impulsionada por emprego, ensino e outros motivos, faz com que mais de 80 milhões de brasileiros vivam fora das cidades onde nasceram, o que equivale... Vamos agora ler a questão. Letra E. A mobilidade populacional no Brasil é consequência de deficiências nos locais de origem. Isso aqui também não consta no texto. Portanto, vai ficar a letra A mesmo, que está bem revelado. Eu fiquei até apavorado quando comecei a ler, já saiu, né? Olha só. Número 4, letra A. O emprego e o ensino servem como motivos para maior quantidade de deslocamentos das cidades de origem. É essa a resposta certa. Por que ela é a resposta certa? Eu encontrei essa resposta fácil aqui no texto, logo no início aqui. Mas a mobilidade pelo país seja impulsionada por emprego, ensino e outros motivos faz com que mais de 80 milhões. Ok? Então, muito cuidado com essa questão, que ela tem muita ilusão. Especialmente essa letra D aqui dos 60 anos, que ele quer dizer 60% dos 60 anos. Ao chegar aos 60 anos de idade, beleza, para nesse bloco, 60% dos brasileiros. Então, essa letra D aqui poderia ser um motivo de risco para alguém confundir. Tá? Então, ficou a letra A. Número 5. Essa aqui é bem fácil e depende de um jogo de maldade aqui, sabe? De uma inversão. Ou até mesmo de uma comparação. Número 5. Ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. A primeira oração desse período pode ser adequadamente substituída por. Então, ele te dá aqui 5 opções de tempos verbais. Esses tempos verbais, eles têm que concordar na oração inteira. Exercícios desse tipo sempre caem nos concursos, para perceber, para notar se você percebe ou não os tempos verbais dos períodos, que geralmente são compostos, ou seja, formados por mais de uma oração.
Então, ao chegar, ele tem que combinar com qual outro verbo? Vivem. Qual que é o tempo verbal de vivem? Eu vivo, tu vives, ele vive. Nós vivemos, vós viveis, eles vivem. Presente do indicativo. Então, isso aqui é presente. Vamos ler aqui embaixo. A primeira oração desse período pode ser adequadamente substituída por... Então, qual a primeira oração desse período? Ao chegar aos 60 anos de idade. A segunda tem que concordar com a primeira. Então, vou colocar assim. Presente no vivem, ele deve estar presente no ao chegar. Então, vamos lá. Quando chegam, eu chego, tu chegas, eles chegam, nós chegamos, vós chegais, eles chegam. Então, é esse aqui. Por quê? Esse aqui está no presente do indicativo, concordando com o presente do indicativo lá em cima. Epa! Concordando com o presente do indicativo lá em cima. Esse aqui não poderia, por quê? Quando chegarem, quando eu chegar, quando tu chegares, já não é ao mesmo tempo. Esse aqui é futuro do subjuntivo. Quando chegaram, eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, nós chegamos, vós chegastes, eles chegaram. Pretérito perfeito, também não pode não. Quando cheguem, que eu chegue, que tu chegues, que ele chegue, que nós cheguemos, que vós chegueis, que eles cheguem. Presente do subjuntivo, também não podem. Se eu chegasse, se tu chegasses, se ele chegasse, se nós chegássemos, se vós chegasseis, se eles chegassem. Esse aqui é pretérito do subjuntivo, então não dá. Esse aqui não combinou por quê? Futuro do subjuntivo. Esse aqui é pretérito do indicativo. Quando cheguem, que eu chegue, esse aqui é o presente do subjuntivo. Quando chegassem, esse aqui é o pretérito do subjuntivo. Então, essa questão aqui ela depende de interpretação, né, que você tem que saber os tempos, e depende de gramática, que você tem que saber como conjuga o tempo, como conjuga a pessoa de acordo com o tempo. Tá? Então, fica aí a número 5, a letra correta é a letra A, marcando a letra A. Texto 4 para a questão 6. Vamos ver se é a 6. É a 6. Texto 4. Analfabetismo cai, mas ainda reflete desigualdade regional. De pouco em pouco, a taxa de analfabetismo continua caindo no Brasil e passou de 8,5% em 2013 para 8,1% no ano passado. A queda vem sendo quase constante de 2001 para cá, embora tenha permanecido no mesmo patamar entre 2011 e 2013, quando oscilou entre 8,4% e 8,5%. A diferença entre as regiões, porém, permanece gritante nesse quesito. Enquanto no Sul e Sudeste a taxa de analfabetos é de 4,4% e 4,6%, respectivamente, no Nordeste a percentagem é de 16,6%, de longe a pior situação no país. A medição é feita entre pessoas de 15 anos de idade ou mais e, quanto mais velho o grupo, maior o índice. Entretanto, o analfabetismo ainda assola as novas gerações, afetando 0,9% de jovens na faixa de 15 a 19 anos e 1,4% na de 20 a 24 anos. Tá? Eu entendi esse texto, acho que você também entendeu. Ele te mostrou dois panoramas. Ele te mostrou uma coisa que, olha, presta bem atenção. No título do texto já tem uma grande sacanagem, olha. Analfabetismo cai. Ele caiu, não falou onde? Falou que caiu. Mas ainda reflete desigualdade regional. Aí ele vai te mostrar Sul-Sudeste contra Nordeste. Tá bom? Vamos ler aqui. Número 6. Segundo o texto 4, o analfabetismo no Brasil, afirmando, é maior na faixa dos mais idosos,
Vai lendo para você. Vamos fazer isso aqui mais largado assim. Vai tentando fazer sozinho. Diminui progressivamente de 2001 até hoje. Mostra índices idênticos nas várias regiões. Esse aqui é absurdo, né? Absurdo. Eu vou até colocar aqui, ó, gritante. Não. Tornou-se inexistente entre os menores de 15 anos. Esse aqui também eu estou achando meio absurdo. A medição é feita entre pessoas de 15 anos de idade ou mais. Então, esse aqui também é absurdíssimo. Não quer dizer que ele não existe entre menores de 15 anos, não. Ele foi feito a partir de menores a partir de 15 anos. Letra E. Reflete ampla desigualdade regional entre Sul e Sudeste. Agora eu paro a explicação, venho aqui no original onde foi escaneado e te mostro que houve um erro de digitação. Às vezes eu erro na hora que eu vou apresentar uma questão aqui, porque eu lido com papel, eu lido com um monte de coisa. A pessoa que fez isso aqui também, que postou isso na internet, ela errou. Entendeu? Olha aqui, isso aqui está errado. Eu vou até fazer isso aqui, ó, para você ver. Não é reflete ampla desigualdade regional entre Sul e Sudeste, não. Não tem nada a ver. Sul e Sudeste é de 4,5 e 4,5, 4,4 e 4,6 respectivamente. É no Nordeste que a percentagem de 6,6 que é gritante. Então, vamos mudar aqui, tá vendo? Olha, internet a gente erra muito, gente. Por quê? Por exemplo, agora eu estou fazendo isso sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Então, um descuidozinho você acaba errando. Então, a pessoa errou lá, eu estou consertando aqui. A letra E é assim. Reflete ampla desigualdade regional entre Sul e Nordeste. Essa que é a resposta, porque ela é gritante. Quer ver onde? Eu já até sublinhei no original, vou te mostrar aqui. Vamos lá. Enquanto no Sul e Sudeste temos a taxa de analfabetos de 4,4 e 4,6, respectivamente, no Nordeste a percentagem é de 16,6. De longe, a pior situação do país. Segundo o texto 4, o analfabetismo no Brasil é maior na faixa dos mais idosos. Tinha isso daqui? Eu acho que não tem, não. Não tem nada a ver isso aqui, olha. A única coisa que falou sobre idade aqui foi quando falou dos meninos acima de 15 anos, a partir de 15 anos de idade, né? De 15 a 19 e depois na faixa de 20 a 24. Então esse aqui também não. Diminui progressivamente de 2001 até hoje. Ela diminui progressivamente até hoje? Não. Quando oscilou entre 8,4 e 8,5, ela estava em 8,1 aqui em cima, aí aqui ela oscilou, quer dizer que ela teve uma pequena alta. Então essa aqui também não. Cadê? Não. Então ficou a letra E, que a resposta, a opção correta é reflete ampla desigualdade regional entre Sul e Nordeste, então vai ser essa a resposta. Você vai ver aqui um buraco entre Sul e Nordeste, enquanto em Sul e Sudeste nós temos de 4,4 e 4,6. Você chega aqui no Nordeste, você tem o pulo para 16,6, ok? Isso aqui é pura interpretação, essas questões aqui estão mais para atrapalhar mesmo. E quem estiver acompanhando essa videoaula e vir essa apostila na internet, já fica esperto que essa apostila foi escaneada e a pessoa escaneou e, infelizmente, não prestou atenção, isso aqui não é Sudeste, é Nordeste, tá? E mais um detalhe, nessa letra A aqui, ó, pode gerar uma certa confusão falando assim, a taxa de analfabetismo no Brasil é maior na faixa dos mais idosos. Por que eu botei não, embora tenha aqui? E quanto mais velho o grupo, maior o índice. Ele está falando que quanto mais velho o grupo, ele não está citando os idosos como o maior grupo, como é maior na faixa dos idosos. Ele não está se referindo exatamente a isso. A única coisa que ele falou sobre idade aqui é de 15 anos de idade ou mais, entendeu? E aqui embaixo, essas duas faixas etárias. Esse de idoso aqui, ele não foi específico. A única que foi específica realmente é a letra E. Texto 5. Diploma superior é privilégio de apenas 3%. Quando se avalia o nível de instrução da totalidade de brasileiros acima de 25 anos, mais da metade da população, 57,5%, tem no máximo o ensino médio completo, sendo que 32% não completaram o ensino fundamental.
Uma graduação universitária é privilégio de apenas 13,1% das pessoas, contra 12,6% em 2013. Os números também chamam a atenção para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas, que são frequentadas por 76,9% dos alunos brasileiros, contra 75,7% em 2013. Mas a frequência escolar como um todo vem aumentando e tem seu maior patamar entre crianças de 6 a 14 anos. 98,5% nessa faixa etária estão na escola. Quando se contempla a população como um todo, o número médio de anos de estudo escolar é de 7,7. Aqui também há disparidades regionais. O Sudeste apresenta a maior média, de 8,4 anos, enquanto o Norte e o Nordeste registraram o menor tempo médio nas escolas, ou na escola, 7,2 e 6,6 anos, respectivamente. Do que vamos perguntar então? Uma falha de digitação ocasionou um erro de concordância no seguinte trecho. Então eu preparei um texto para você aqui, olha, presta atenção. O que é concordância? Eu tenho concordância de gênero, que é o feminino e masculino, a concordância de número, que é singular e plural, e essa concordância que é muito importante, que é a concordância de pessoa, para mim é a mais importante de todas. Porque eu tenho pronomes pessoais, pessoa, pessoal. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sujeito, só pode representar sujeito, tá? A gente já falou isso já em análise tática. E pronomes pessoais do caso oblíquo, miticinos vos, que só pode ser complemento. Qual que é o complemento do verbo? Eu tenho o complemento verbal, que é o objeto indireto. Qual que é o complemento do nome, exigido pelo nome? Que é o complemento nominal. Ambos, complemento nominal e objeto indireto, ambos são preposicionados. Letra A. Está perguntando qual está errado aqui, onde foi o erro da digitação. Mais da metade da população, 57,7%, tem no máximo ensino médio completo. Vamos lá. Então, quem é que tem no máximo ensino... Quem é que tem no máximo ensino médio completo? Mais da metade da população. Esse daqui especifica a população, mas o núcleo desse sujeito é mais da metade, ou simplesmente metade. A ideia passada pelo sujeito está aqui, mais da metade tem no máximo ensino médio completo, essa aqui está certa. 32% não completaram o ensino fundamental, 32% plural, completaram plural. Então esse aqui também está certa, um concordando com o outro. Quem é que não completaram o ensino fundamental? 32%. Letra C. Mas a frequência escolar como um todo vem aumentando. Opa, tem um problema. Quem é que vem aumentando como um todo? A frequência escolar. Esse vem aqui está no lugar errado, na hora errada, porque ele está no plural. E a frequência escolar está no singular. Portanto, é a letra C a errada. Eu tenho um plural contra um singular. Letra D. 98,5% nessa faixa etária estão na escola. Estão plural, 98,5% plural. Letra E. Aqui também há disparidades regionais. Observe que esse A do verbo haver aqui, ele fala sobre disparidades regionais e traduz a ideia de um verbo transitivo direto. Aqui também há o que? Disparidades regionais. Isso aqui é um objeto direto de um verbo transitivo direto. Ok? Então, o número 7 ficou a letra C. Número 8. O segundo parágrafo do texto 5 aponta para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas. Por quê? Então, vamos entender mais uma vez. O segundo parágrafo do texto 5, vamos lá no segundo parágrafo. Então, nós temos esse primeiro parágrafo aqui, agora eu dividi, né? Esse segundo parágrafo, ele mostra por quê.
Então vamos lá mais uma vez. O segundo parágrafo do texto 5, ele aponta para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas, porque... Então o que eu tenho que ver? Eu tenho que observar qual a informação passada pelo primeiro parágrafo. Então, se eu observar a informação do primeiro parágrafo, eu vou ver a necessidade do segundo parágrafo, como é que ele se encaixa. Então, vamos ler aqui o primeiro e segundo parágrafo. Quando se avalia o nível de instrução da totalidade de brasileiros acima de 25 anos, mais da metade da população, 57,5%, tem no máximo o ensino médio completo, sendo que 32% não completaram o ensino fundamental. Uma graduação universitária é privilégio de apenas 13,1% das pessoas, contra 12,6% em 2013. Agora vem ele. Os números também chamam a atenção para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas, que são frequentadas por 76,9% dos brasileiros, contra 75,7% em 2013. Mas a frequência escolar como um todo vem aumentando e tem seu maior patamar entre crianças de 6 a 14 anos. 6 a 14 anos, 98,5% dessa faixa etária estão nas escolas. Estão na escola, até mania de falar os negócios plural. Número 8. O segundo parágrafo do texto 5 aponta para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas, porque, letra A, elas são frequentadas pela maioria dos alunos brasileiros? Tem ali, mas ele mostra uns números díspares, pelo que eu lembro aqui. Eu tenho números assim, que não batem uns com os outros. Eu tenho um problema na frequência. Eu tenho privilégio de apenas 13,1% das pessoas contra 12,6% em 2013. Então, é privilégio de apenas. Então, tem um problema de número. Tá? Quando eu falo assim, mais da metade da população tem, no máximo, ensino médio. Porque ensino universitário é um privilégio de poucos. Então, agora vamos observar a questão 8. O segundo parágrafo aponta para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas, porque elas são frequentadas pela maioria dos alunos brasileiros. Isso tem no texto. Está lá escrito. Mas ela não é ainda a resposta que eu estou precisando. Letra B. A frequência escolar é maior nessas escolas? Quais escolas? Pelo que eu li, é ensino médio, porque o ensino superior é um privilégio para poucos. Letra C. Poucos alunos dessa escola chegam ao nível superior? Letra D. O nível de desistência nessas escolas é bem grande? E letra E. Os alunos dessas escolas pertencem à classe pobre? Eu não achei muita evidência nisso, não. Eu vou te falar qual é a resposta certa que eu achei pela interpretação. O nível de desistência nessas escolas é bem grande. Você consegue tirar isso do texto? Vamos ver. Então agora eu vou desenhar a resposta para você. Está aqui a resposta, nesse pedaço aqui. Para se fazer necessário o segundo parágrafo, para justificar o que está pedindo aqui, olha. A necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas. Por quê? A resposta está aqui, meu irmão. Simples. Quando se avalia o nível de instrução da totalidade de brasileiros acima de 25 anos, mais da metade da população tem no máximo ensino médio completo. Sendo que, agora somos nós aqui, ó, sendo que 32% não completaram o ensino fundamental. Uma graduação universitária é privilégio de apenas, ou seja, o pessoal está desistindo. Então, sendo assim, eu vou ter esse trecho aqui como o trecho que justifica a letra D. Alto índice de desistência. Olha aqui, está justificado. Ó. 32% não completaram o ensino fundamental. E uma graduação universitária ainda é privilégio de apenas 13,1%. Então, fica correta a letra D. Por que eu tenho que aprimorar o estudo? Por que eu tenho que aprimorar a escola? Porque o nível de desistência nessas escolas é bem grande. Ficou a letra D. Número 9. Número 9 é referente a esse texto aqui. Ó. Texto 6. Aumento brusco de desocupados. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já em 2014.
O número de pessoas desocupadas aumentou 9,3% de 2013 para 2014, afetando um total de 7,3 milhões de brasileiros. O aumento equivale a 617 mil pessoas a mais nessa condição. Isso ocorreu no país todo e em especial no Sudeste, onde o aumento foi de 15,8%. O IBGE classifica como desocupadas pessoas que não estão empregadas, mas estão buscando trabalho. A pesquisa indica dificuldades, especialmente para jovens de 18 a 24 anos e pessoas que estão buscando o primeiro emprego, respectivamente 34,3% e 28,3% dos desocupados. Agora que vem aqui uma grande sacanagem. O número 9 faz o seguinte, ele pede, observe o seguinte segmento do texto 6. Quando eu pego um pedaço de um texto, isso se chama excerto, que eu vou colocar para você aqui, ó. O que é um excerto? É uma pequena parte de um trecho, de um pedaço, de alguma coisa, ou é um trecho retirado de uma obra literária ou de um texto. É um fragmento, uma passagem, um trecho. Exemplo, li um texto e retirei alguns excertos para depois. Tá vendo? Isso aqui pode cair demais. Ao invés de colocar segmento, colocar excerto. Excerto é sinônimo de segmento, fragmento, pedaço, trecho. Então ele pediu para você ler isso aqui. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já em 2014. O número de pessoas desocupadas aumentou 9,3% de 2013 para 2014, afetando um total de 7,3 milhões de brasileiros. O aumento equivale a 617 mil pessoas a mais nessa condição. Toda hora lei situação, impressionante. O comentário adequado sobre os componentes desse segmento do texto 6 é... Então, qual é o comentário adequado? Porque você tem que ter uma visão geral. Você tem que ler todas e ter uma visão geral. Letra A. O termo já, no primeiro período do texto, mostra a inserção de uma crítica ao aumento do desemprego. Esse, na realidade, desse já aqui, indica agora. Então não é essa a resposta, ele não indica a inserção, ele indica o já do agora, ou o já do já inserido. Então ele não mostra a inserção, ele já mostra que passou, já foi inserido, agora já está inserido. Ok? Vamos lá pegar esse pedaço. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD. O número de pessoas desocupadas aumentou. O aumento equivale a nessa condição. Então, esse já, ele reflete uma coisa que já aconteceu, né, que já está inserido. Tá? É um agora já inserido. Letra B. O pronome se, no primeiro período do texto, indica que esse período está na voz passiva. O aumento dos índices de desemprego se refletiu. Esse se aqui, ele é... O que ele está pedindo aqui? Ele é passivo? Nossa, que horror! Ele se refletiu. Isso aqui é um pronome reflexivo. E refletiu quem? Ele mesmo. Então esse aqui não é passivador. Ele é reflexivo, está errado. Então vamos colocar aqui. Na realidade, ele é reflexivo. Letra C. A forma verbal do gerúndio afetando equivale semanticamente a onde afetou. Semântico, sintático e estilístico. Semântica é a palavra isolada fora da oração. Vamos ver qual que é a utilidade dela fora da oração. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD em 2014. O número de pessoas desocupadas aumentou, afetando... Afetando equivale semanticamente a onde afetou. Não, nada disso. Diretamente ligado ao termo pós-posto. O que é pós-posto? Colocado depois dele. Afetando, então, quando você usa gerúndio, quer dizer que a coisa está acontecendo agora.
Não tem como você utilizar o gerúndio senão numa condição dessa, senão ele fica incorreto. Então esse aqui está errado. Letra D. O termo nesta condição poderia ser substituído pela forma mais adequada, nessa condição. Qual que é a diferença dos dois, hein? Você sabe a diferença de nesta para nessa? Aquilo que está próximo do emissor da mensagem deve ser tratado como isto, este ou esta. Assim, vocês sabem o que é isto que tenho nas mãos? Espero que estas palavras, as que a própria pessoa escreve, o confortem. Este trabalho tem a intenção de explicar, tá? Perto da pessoa que está falando. Só lhe peço isto, que nunca se esqueça do que lhe foi ensinado na infância. Então, isso aqui está falando que eu tenho que usar o isto e isso, o isto no caso de coisas próximas a quem fala, do emissor. E ele também é utilizado como forma fundamental de um aposto. Exemplo aqui embaixo. Já as formas grafadas com SS, servem para recuperar elementos anteriormente citados. Então, o que foi citado antes? Voltando aqui na letra D. O termo nesta condição poderia ser substituído pela forma mais adequada, nessa condição. Então, nessa condição é o quê? Nessa condição é o aumento dos índices de emprego que se refletiu nos resultados da PNAD já em 2014. O número de pessoas desocupadas aumentou, afetando, beleza. Nesta condição, nesta não, nessa. Por que é nessa? Referindo à ideia anterior de, você consegue descobrir a que se refere esse nessa? Essas 617 mil pessoas estão nessa condição. Condição de quê? Condição de pessoas desocupadas. Então é essa a resposta aqui. Esse nessa se refere a pessoas desocupadas. Por isso que você deveria usar o nessas. Ok? Então eu vou só grafar aqui e você vai marcar a letra D. Na letra D, o termo nessa condição poderia ser substituído por nessa condição. Ok? Muitas pessoas que estão acompanhando esse vídeo podem falar assim, pô, tá muito repetitivo. Então presta bem atenção no que eu vou te falar aqui, olha. Uma interpretação correta precisa de repetição. Tá? Então eu vou repetir várias coisas, vou voltar, vou avançar. Não tem como você matar uma questão simplesmente com a leitura. Isso aqui a gente está fazendo um estudo de interpretação, então vai ser repetitivo mesmo.